na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Tenho refletido bastante esses dias nessa carta do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Segundo os historiadores, é bem provável que tenha tido mais duas cartas ainda, além dessas duas. Talvez tenha tido a terceira e a quarta carta aos Coríntios, mas elas se perderam, né? Porque talvez não era necessário que chegasse às nossas mãos, né? Porque há relatos na própria Bíblia sobre uma suposta carta, uma outra também para Laodiceia, né? Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler só o versículo 25. Eu vou ser bem sucinto. As pessoas que estão nas redes sociais aí, estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Glória a Deus. Todos acharam? Versículo 25, capítulo 1, versículo 25, diz assim: a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Um texto bem emblemático, né? Bem profundo também. Nos traz uma reflexão para nós pensarmos muitas coisas aqui sobre esse texto, porque a Bíblia, às vezes ela traz algum tipo de linguagem que é linguagem humana, mas referindo-se a Deus. Existem várias figuras de linguagem na Bíblia que dão sentimento ou atitudes humanas a Deus. Não que Deus tenha esse tipo de atitudes ou de sentimentos, mas é que essas palavras, elas estão aqui, essas figuras de linguagem, para que nós, dentro do nosso pequeno entendimento, da nossa pequena capacidade de entender as coisas, ou de enxergar mediante, em contraste com a grandeza de Deus, nós possamos entender, né? Então tem muitas coisas que estão na Bíblia que é necessário a gente refletir com bastante cuidado antes da gente pregar, antes de ensinar. A cidade de Coríntio, como eu já falei para os irmãos aqui algumas vezes, ela era uma cidade da Grécia, portuária, uma grande metrópole do mundo antigo, né? Capital da província da Acaia, província romana da Acaia. E ali existia muitas escolas de filosofia, muitos filósofos passavam por ali, viajavam. Esses filósofos, alguns deles eram itinerantes, eles viajavam de um lado para o outro, né? Pelas estradas ali, ou de navios. E interessante que certos falsos mestres que já tinham naquela época, como tem hoje, né? Eu acho que hoje tem até mais, mas naquela época já tinha bastante deles. E eles estavam frequentando a igreja de Corinto, por incrível que pareça. Então, eles partiam de certas conclusões que eram advindas desses filósofos da época, dentro da chamada cultura helenística, né? Que era a cultura grega, que muitas coisas que a gente fala até hoje, muitas coisas que a gente escreve até hoje, vem dessa cultura. Os irmãos sabiam que a nossa língua, o nosso idioma, é proveniente do latim, que é uma língua morta, e do grego, que ainda é uma língua que está em evidência, que ainda se fala até hoje. Então muitas coisas que a gente fala até hoje, a raiz é o grego. Por exemplo, eu vou ao oftalmologista, raiz grega. Eu vou ao cardiologista, grego, né? Vou comprar um carro ali, é o Logos, grego. Ômega, aquele carro antigo da Chevrolet, né? Grande, Ômega, grego.
última letra do alfabeto grego. Então, muitas coisas que nós pronunciamos, muitos conceitos, ideias que nós temos, é grego. Por exemplo, o nosso conceito de beleza é grego. Se você conversar com alguém, né, e falar assim, qual o conceito de beleza que você tem de uma mulher? O brasileiro tem um conceito que ele herdou dos gregos. O conceito também, a ideia de diabo, aquele diabo Satã, né, com um tridente na mão, olho vermelho, capa preta, todo aquele conceito, isso aí vem dos gregos, das mitologias, né, das narrativas dos gregos. Então, dentro da igreja de Corinto, tinha muitos desses falsos profetas que tiravam as conclusões dos filósofos gregos e ensinavam, né? Eles tinham uma ideia de que tudo aquilo que não se coaduna com os padrões humanos, não estivesse de acordo com os padrões humanos, era loucura. Então, por isso que quando nós lemos aqui, esse texto aqui da loucura de Deus, fraqueza de Deus, não significa que Deus tenha esse tipo de sentimento, loucura de Deus ou fraqueza de Deus, mas na verdade isso daqui é um paradoxo. O que é um paradoxo? O paradoxo é uma ideia que representa totalmente contrário àquilo que está se apresentando. Quando você olha uma coisa e você não entende, você fala, mas não é possível que isso daqui seja assim, eu não estou conseguindo entender. E eu vou falar com os irmãos um pouco aqui nessa noite, justamente sobre os paradoxos bíblicos, porque nessa época aqui, não existia multimídia como hoje, não tinha internet, não tinha jornal, não tinha TV, não tinha rádio. Como se propagavam então as notícias, ou as fofocas, que também tinha nessa época? Se propagava, eles ficavam nas praças de Atenas, né, da Grécia ali, e ali eles ficavam buscando novidades. Quando a gente lê o texto lá, por exemplo, do capítulo 17, quando Paulo chega em Atenas, a Bíblia diz que eles não faziam outra coisa a não ser buscar por novidades. Então eles ficavam ali, e muitos desses filósofos eram itinerantes, eles viajavam, comerciantes, né, também, e assim eles iam levando, propagando as notícias que eles ouviam, que eles interagiam nas praças, conversando, no momento que eles estavam também, às vezes em algum lazer, conversava, saía um assunto aqui, outro ali, e era propagado. Então, irmãos, algumas contradições, aparentes contradições na Bíblia, você olha e fala, não é possível que isso daqui tenha acontecido. Como pode, por exemplo, um machado flutuar? O ferro é um elemento mais pesado que a água. Como pode o machado flutuar? Mas a Bíblia diz que Eliseu tocou um pedaço de madeira na água, e o machado que tinha submergido, ele flutuou. E outras coisas que a gente lê, que eu quero mostrar algumas aqui, isso é chamado de coisas, parece loucura, parece ser loucura, mas isso daí são paradoxos. E é por isso que nós acabamos de ler esse texto que diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque Deus não é nem louco e nem fraco, mas existem determinadas coisas que a Bíblia traz como narrativa, que a gente fica pensando, mas como, né? Como que um homem pode ter passado 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe? E esse peixe, o sistema digestivo desse peixe, não absorveu ele, não dissolveu ele lá dentro. Paradoxos. E outros sim, né? Além de tudo isso, ainda existe uma coisa chamada milagre. Milagre não tem como explicar, nós não temos explicação para milagre. A ciência não tem explicação para milagres, até porque a ciência, ela é bem débil, né, ela ainda sabe muito pouco, com toda a tecnologia. Os irmãos estão vendo aí a dificuldade que a comunidade científica está tendo de encontrar uma vacina. Tem mais de 100 tipos de vacina em vários países sendo estudado para esse coronavírus, e eles não estão conseguindo encontrar uma vacina. Me parece agora, hoje eu vi uma reportagem, que eles estão preocupados que essas vacinas que já estão para se aprovar,
que essas vacinas que estão para ser aprovadas, elas não tenham tanta eficácia, porque eles estão descobrindo que esse vírus ele tem uma capacidade de mutação muito grande. Então eles estão preocupados de aplicar essa vacina, e daqui a pouco ele sofreu um tipo de mutação e vir pior do que está ainda. Então, irmãos, eu tenho uma notícia para todos nós aqui, que eu sempre dou, né? Mais uma vez vou falar que eu não sou profeta do caos, mas nós temos que estar vigilantes e prontos, porque não há nenhuma expectativa de melhora aqui nessa terra. A tendência é que piore, porque as coisas estão caminhando para a vinda de Jesus. Jesus está voltando para buscar o seu povo, a sua igreja. Então, vamos ver algumas coisas aqui. Por exemplo, eu fiquei pensando, aquelas trombetas e cântaros de água e tochas acesas que Gideão, Juízes capítulo 6 por ali, né? Gideão utilizou para vencer um exército, para conquistar os midianitas que estavam no seu arraial. Como é que alguém pode chegar com tochas acesas, cântaros d'água, né? Foi aquilo que Deus mandou que eles fizessem, e como se fosse armas. E a Bíblia diz que quando eles viram de longe o grupo de Gideão vindo com as tochas acesas, eles correram e foram embora, abandonaram o seu arraial, e Gideão venceu um grande exército com apenas 300 homens. E é interessante que alguns historiadores dizem que os midianitas, eles tinham muito medo de tochas, porque eles acreditavam que os mortos voltavam em forma de tochas. Então foi uma estratégia que Deus deu para Gideão: pega uma tocha acesa e vai na direção do arraial dos midianitas. Mas ainda assim para nós parece um paradoxo. Por exemplo, uma outra coisa que nos chama muita atenção, lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, a Bíblia fala sobre um rei chamado Josafá, que veio um exército grande, composto de 3 nações, os amonitas, os moabitas e os edomitas, a montanha de Seir, formaram um exército e vieram contra eles. Sabe como que a Bíblia diz que Gideão venceu esse exército? Cantando. Juntou os levitas lá e disse: quando o exército chegar, nós não vamos usar espada, nós não vamos usar lança, nós vamos usar os cantores. E a Bíblia diz que quando os cantores começaram a louvar o nome de Yahvé, do Eterno Todo-Poderoso, a Bíblia diz que uma confusão se instalou no meio do exército. Eles começaram a pegar a espada e se matar uns aos outros, e Josafá venceu a batalha apenas utilizando os cantores, sem precisar de arma. Isso também parece um paradoxo, mas nós sabemos que foi Deus quem deu a vitória para Josafá. Então, irmão, algumas coisas que as pessoas vão dizer é loucura, isso aí que os crentes pregam é loucura. Vocês acreditam mesmo que Jesus vai voltar? Isso é doidura. Um dia um cidadão falou para mim aqui em Colina, ele frequenta uma igreja aí, ele falou para mim que a salvação vinha da China, né? E agora nós estamos vendo que o que vem da China é outra coisa, né? Não é salvação não, o que vem da China é coisa ruim, é vírus e outras coisas, mais gafanhoto. Então, ele falou para mim assim: você vai na igreja, é pastor de uma igreja, você acredita mesmo que existe uma cidade literal chamada Nova Jerusalém, que os crentes vão habitar nela? Eu falei: claro que eu acredito, está escrito na Bíblia. Aí ele falou para mim assim: não, isso daí não tem nada a ver não, essa cidade é a própria igreja. Aí eu falei: quer dizer que a igreja vai habitar dentro dela mesmo? Então ele estava dizendo para mim o seguinte: eu não acredito, isso é loucura. Existem muitos hermeneutas hoje, chamados hermeneutas pós-modernos, que eles interpretam a Bíblia a seu bel prazer, de qualquer maneira, tirando os milagres da Bíblia, contextualizando a Bíblia dentro desse contexto que nós vivemos aqui, né, secularizado. Não acredita nos milagres. Eles também dizem que algumas porções da Bíblia apenas é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que ela não é totalmente, propriamente dita, a palavra de Deus. Nós sabemos que isso não é verdade. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, nasceu no coração de Deus, foi revelada por Deus. Deus inspirou os autores para que essa palavra chegasse até nós da maneira correta, da maneira certa, os textos certos, para que o nome dele fosse glorificado e a igreja dele tivesse uma direção. Alguém até pergunta sobre essas cartas mesmo que eu citei, que se perderam, né?
talvez 3ª e 4ª Coríntios, é porque ela não deveria chegar na nossa mão. Outros dizem que o texto de 1 João capítulo 5, versículo 1 ali por em diante, que aquele texto também não faz parte dos textos originais, e algumas Bíblias está até em colchete. Mas irmãos, ainda que esses textos não fazem parte dos textos originais, das cópias dos originais, é um texto também que não vai fazer nenhuma diferença para nós, porque nós acreditamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela contém o necessário para que o homem seja salvo. Porque nós encontramos aqui o Salvador, Jesus, nós encontramos os critérios da salvação, o que é necessário para ser salvo, de que maneira o homem é salvo, de que maneira o homem é justificado, de que maneira o homem é regenerado, de que maneira acontece o processo da santificação, como aconteceu a redenção, a aspersão dos nossos pecados. Tudo está aqui na Bíblia, tudo está revelado. Então o que nós precisamos está aqui. Se você e eu queremos alcançar a salvação, morar nas mansões celestiais, precisamos seguir a orientação deste livro, porque este livro é o manual do ser humano e é a bússola que a igreja utiliza para não se perder durante a sua peregrinação aqui nessa terra. Outras coisas que a gente poderia citar aqui, por exemplo, nós encontramos um texto bem interessante também, né, no primeiro livro dos reis, lá no primeiro livro dos reis, quando Elias estava diante dos profetas de Baal, e a Bíblia diz que ele mandou derramar água em cima do altar que ele havia feito, água, muita água, até que molhou toda aquela oferta que estava ali, aquele sacrifício, e depois a Bíblia diz que desceu fogo e consumiu aquela água. Isso não é um paradoxo? Como que o fogo consome a água? O mais correto, no nosso entendimento, né, nas leis que nós conhecemos, é que a água apague o fogo. Mas a Bíblia diz que lá veio o fogo que desceu do céu, quando Elias clamou diante dos profetas de Baal, e a Bíblia diz que aquela água veio, e aquele fogo veio, queimou o sacrifício, e ainda a Bíblia diz, lambeu a água, quer dizer, absorveu toda aquela água que estava ali. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos também que lá no céu, na sala do trono de Deus, o piso é composto de fogo e água, um elemento que não trabalha junto com o outro aqui nessa dimensão, mas na dimensão celestial, diante de Deus, Deus não está sujeito às leis da natureza, Deus não está sujeito às leis, os cálculos de matemática, de física, as fórmulas da química. Deus é Deus, controla tudo, está sobre tudo, sobre todos. Deus é o Senhor que está na história, controlando a história. Ele às vezes, se quiser, Ele vai mudar a história, porque Ele não está restrito como nós. Ele não é um Deus que anda carregado pelos homens, um Deus que precisa ser iluminado pelos homens. É o Deus, é a luz do mundo, é aquele que dirige a sua igreja, é aquele que é o provedor da sua igreja nos tempos de calamidade, nos tempos de crise. É o Senhor da vida, é o Senhor que levanta rei, é o Senhor que abate rei, é o Senhor que estabelece homem na terra, é o Senhor que salva o homem caído, que está lá no monturo de lixo, coloca no meio dos príncipes, enche o homem do seu espírito, para que o homem pregue a sua palavra, revele a sua palavra. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. Então o nosso Deus, a loucura de Deus aparente para os homens, é muito mais sábia do que a ciência dos homens. Glória a Deus. Quantos paradoxos, né? Irmãos, eu já falei uma coisa aqui, eu vou repetir hoje. O reino de Deus está invertido. Irmão Roldão, o reino de Deus está invertido. Aí no mundo dos homens, nós já falamos aqui tantas vezes, uma pessoa humilde, que é humilde, ele não é bem considerado, né? Ele precisa ser alguém que desponte, alguém que esteja em evidência, para que ele possa atingir o sucesso, que eles dizem aí, né? O sucesso. Vamos ler um texto aqui, Provérbios 15:33, porque no reino de Deus, a humildade, ela eleva o ser humano. A humildade no reino de Deus, ela leva o ser humano à grandeza, à ascensão. No reino dos homens, não. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai
A humildade. Para alguém ser honrado no reino de Deus, ele precisa primeiro ser humilde. No reino dos homens, não. No reino dos homens há ascensão, um tripudiando sobre o outro, como se usa uma expressão aí, puxando o tapete do outro no trabalho, no serviço, né? Para poder se projetar, arrumando um jeito de derrubar o outro, para poder se projetar em evidência. Pessoas arrogantes, né? Às vezes a gente fica vendo aí até na TV, apresentadores de TV que são arrogantes, que subjugam outras pessoas, mas no reino de Deus não. O aparente fracasso aí fora pode ser sucesso, pode ser que alguém está sendo elevado no reino de Deus, mas aí fora não. Por exemplo, quando a gente olha para a Bíblia, olha que paradoxo, a morte, a humilhação, o julgamento que Jesus sofreu na cruz, parecia ser uma grande derrota, parecia ser o fim de Jesus, mas foi a maior vitória que Jesus obteve através da sua morte. Ele expôs, segundo Paulo escreve aos Colossenses, ele expôs publicamente as hostes espirituais da maldade. Jesus venceu a morte, Jesus ele se elevou nesse momento pela sua humildade. O final de tudo isso é que Jesus triunfou sobre a morte, sobre o pecado, triunfou sobre Satanás. Ele é que é o Senhor de todas as coisas. O reino de Deus está, a chave de todas as coisas está nas mãos dele, da morte, da vida, do inferno. E aparentemente quem olhou disse: olha aí esse Nazareno, e colocaram até aquela placa lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas Jesus, pela sua humildade e morrendo na cruz, a morte se fazendo maldito, ele triunfou e ele garantiu a salvação de todos aqueles que chegarem até ele. Então, irmãos, são alguns paradoxos, né? Porque ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, e ele diz assim: todo o poder é me dado no céu e na terra. Todo o poder. Quer dizer, se alguém tem algum tipo de poder aqui na terra, porque ele permite, ele delega. Porque se ele não quiser, ninguém vai ter poder nenhum aqui, irmãos. Se alguém chega no poder é porque Deus permitiu que ele chegasse. Então, os filósofos, eles propagavam essa ideia, né? De que aquilo que não estava de acordo com os pensamentos humanos era loucura, ressurreição, vinda de Jesus. E a gente, até hoje as pessoas dizem isso, né? Isso é uma grande loucura. Quando a gente olha o que está acontecendo hoje também, na teologia moderna, que eu tenho falado para os irmãos, né? A gente vai percebendo tudo isso, pessoas interpretando a Bíblia de qualquer maneira. É preciso muito cuidado, bastante reflexão, né? No estudo desses assuntos que aparentemente são contraditórios, porque as escrituras sagradas, elas têm regras de interpretação, regras de leitura. É preciso fazer com cuidado e atentar para o seu contexto, porque em todos os textos da Bíblia tem alguma lição para nos ensinar, alguma direção para ser dada para a sua igreja, para o seu povo. Por isso que nós temos a Bíblia Sagrada como única regra de fé. Irmãos, tem crente que passa dias e dias e ele não lê a Bíblia. Ele não lê a Bíblia, ele não lê nenhum versículo da Bíblia. Ou às vezes, se ele não sabe ler, também ele pode ouvir alguém falando da Bíblia. Hoje é tão fácil, hoje tem até a Bíblia falada, né? Narrada. A pessoa coloca lá e fica ouvindo a narrativa dos textos bíblicos. Então, todo esse contexto aqui que existia dentro do olhar da filosofia sobre as coisas espirituais, elas estavam equivocadas. Por isso que eles chamavam de loucura, e eles propagavam isso porque vinha dos filósofos. Mas nós não achamos que é loucura a vida depois da morte, após a morte. Nós não achamos que é loucura que Jesus vai voltar. Não achamos que é loucura que Deus estabelecerá um milênio aqui e que essa terra será restaurada. Essa terra passará por um processo de transformação, de recuperação do meio ambiente, de grande efusão da palavra de Deus, de grande ensino da palavra de Deus no período do milênio. Nós acreditamos em tudo isso. Acreditamos sim que vai aparecer um governo mundial chamado de anticristo pela Bíblia, que vai levar muitas pessoas à derrocada espiritual, porque serão levados pela sua capacidade de oratória, pelos seus pensamentos filosóficos, pela sua capacidade de ser entendido em enigmas, que a Bíblia diz.
alguém que é mais sábio que Daniel, alguém que terá soluções imediatas, e as soluções nunca podem ser imediatas, né? Por isso que tem algumas vacinas aí que eles estão falando, em outubro já vai ser aplicada algumas vacinas, como uma na Rússia. Tem que tomar muito cuidado, porque você tem que passar por um protocolo muito detalhado, minucioso, isso é perigoso. Os cientistas dizem assim, olha, é difícil aparecer bala de prata. Sabe por que eles dizem isso? Porque existe uma lenda que a bala de prata mata lobisomem, mata vampiro. Então dentro da ciência eles chamam assim, bala de prata nós não acreditamos, quer dizer, um remédio que já vai matar o vírus rapidamente. Passa por processos, passa por protocolos, não existem soluções mágicas, não existem soluções rápidas, isso nem aqui, irmãos, no contexto da igreja. Há uns anos atrás, aí, no início dos anos 90, final dos anos 90, né, começou aí uma ideia chamada G12, que dizia que era a grande fórmula, tinha descoberto a grande fórmula, começou na Colômbia, depois veio se espalhando aqui pelo Brasil, e até hoje ainda tem, embora já está quase morto, mas ainda tem, né? Fazendo grupo de células e dizendo, o G12 é a solução para crescimento da igreja, mapeamento espiritual, confissão positiva, regressão, musicoterapia, tudo isso daí, Peniel e outras coisas mais. Mas acontece, irmãos, que não há solução mágica no reino de Deus. Só há uma maneira: ser fiel, receber Jesus como Salvador, arrepender-se dos pecados, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e aguardar a sua vinda, ou individual para um de nós, ou então o arrebatamento da igreja. Não há nenhum tipo de solução mágica. A salvação somente em Jesus Cristo. Então, irmãos, quando você ouvir alguma coisa aí, os paradoxos, né, que a gente vê na Bíblia, e isso aí é muito utilizado, né, pelos pós-modernistas, liberalistas, que se autodenominam cristãos, mas que não se parecem com Cristo de forma alguma, são tendenciosos, né? Alguns também utilizam esses paradoxos, que eu acabei de falar, são aqueles que são críticos da Bíblia, a crítica textual, né? E eles dizem assim, isso daqui são falhas da Bíblia, falhas de tradução. Isso pode ocorrer, mas eles dizem porque a Bíblia não é inerrante. Eu trabalhei com um senhor lá em Tupã, trabalhei com ele. Esse senhor, ele era dono de uma drogaria, trabalhei um tempo com ele lá, gostava muito de mim, mas ele era espírita, ele ainda é espírita até hoje, né? E de vez em quando ele dizia para mim assim, pastor Mauro, vamos falar um pouco da Bíblia aqui. O senhor sabe, né, que a Bíblia, ela foi adulterada, né? O senhor sabe que a Bíblia, muitos textos se perderam, chamados apócrifos, né? Que também não estão no cânon. E ele tentava me convencer de que alguém havia adulterado a Bíblia e as falhas da Bíblia. E eu comecei a mostrar muitas coisas para ele, que a Bíblia, ela não tem falhas científicas, quando a Bíblia fala de um determinado lugar, que é um lugar geográfico, está exatamente onde a Bíblia diz. Não há falhas arqueológicas na Bíblia, pelo contrário, os arqueólogos, quando eles descobrem alguma coisa que a Bíblia fala, eles vão conferir para ver se está de acordo, e a Bíblia, ela vai confirmando, já está na Bíblia. A Bíblia não existe falhas, pode haver falhas de tradução, versões que tem hoje aí que traz traduções ruins, mas a Bíblia na sua essência, ela é a palavra de Deus, não há falha. Confie na Bíblia plenamente, viva o que está aqui, pratique, e nós teremos a garantia de um dia podermos estar com o Senhor para sempre. Você pode dizer amém? Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, te adoramos por esse momento, por esses minutos que passamos